Pessoal, que episódio foi esse? Eu tô impactado. Episódio 7, Deriva Marca é o nome dele, foi o melhor da House of the Dragon por enquanto. Vamos lá, vou fazer a análise completa dele, explicar tudo o que aconteceu e no final eu dou a nota. E falando em final, né, que plot twist foi aquele? Eu quero muito saber se você gostou disso, porque o Laenor abandonou a família dele toda, né? Abandonou o Smoke, o Corlys, a Rhaenys, mas vamos lá que esse episódio foi o que mais me empolgou até aqui. Ele começa meio sombrio com o funeral Velaryon, a Laena, que foi queimada pela Vhagar no episódio passado, foi jogada no mar, né? É assim que a casa Velaryon faz quando alguém morre. Tivemos o Daemon rindo num velório, e quando ele riu, eu também ri porque não teve como. Eu não sei se todo mundo entendeu porque ele riu, mas foi o seguinte, o Daemon ri porque o Vaemond, o irmão do Corlys, provocou a Rhaenyra Targaryen, o Lucerys e o Jaehaerys. O Vaemond vai discursando, né, e ele fala que o sal corre no sangue Velaryon, no verdadeiro sangue Velaryon, ou seja, isso que ele tá falando tem direcionamento, e a Rhaenyra e o Viserys percebem. É por isso que eles fazem essa feição. O Viserys até olha de lado. Isso é uma clara provocação, porque o Lucerys e o Jaehaerys não têm esse sal Velaryon, porque eles não são Velaryon. Eles só têm o nome, mas não têm o sangue. É por isso que o Daemon ri, entendeu? Foi uma indireta do Vaemond, né, e ele não simpatiza nada com a Rhaenyra, ele tem uma certa raiva pelo Jaehaerys e Lucerys não serem Velaryon. O episódio começou do melhor jeito. Esse início é muito bom porque no olhar você percebe muita coisa. A House of the Dragon é muito assim, né? É uma marca da série. Todo mundo expressa algo sem falar nada. É tudo bem sutil, é no detalhe. Então você vê, né? No momento que o Vaemond vai falando, a Rhaenyra até fica mais defensora com os filhos. O gesto que ela faz é de acolher os dois. E olha, se continuar assim, o Vaemond não vai viver muito não, viu? Porque ele pode começar com o papo de ser herdeiro de Deriva Marca. Afinal, né, ele pode alegar que Jaehaerys e Lucerys são bastardos, então Lucerys não teria direito a Deriva Marca. A treta é de todo lado, então foi isso aí, né, o Daemon riu por ver a indireta sendo lançada ali, e eu não aguentei rir também. Mas também teve dragões novos. Eu tô fazendo esse vídeo logo após o episódio, e até o momento, a HBO não confirmou todos, mas eu tenho uma ideia de quem são, né. Esse, na minha opinião, é o Sunfyre, até porque ele tá muito pequeno, e ele tem cor de ouro, né, tá vendo ele aqui? Então, é o Sunfyre e ele pertence ao Aegon Targaryen. Já esse aqui voando é o Caraxes, pelo formato não tem como errar, né? Essa pela cor e pelo tamanho eu acho que é a Syrax, da Rhaenyra Targaryen. Aquele ali no fundo eu penso que é o Seasmoke, que pertence ao Laenor, mas pode ser a Dreamfire, ela é da Rhaelena. E a última, né, a Meleys, que pertence a Rhaenys. O Viserys, que já baniu o Daemon tantas vezes, ele foi lá se juntar com ele e pedir pro Daemon voltar. Eu mais uma vez tive pena do Viserys porque ele quer a família dele por perto, ele quer a família dele unida e ele nunca consegue isso. A saúde péssima dele tá fazendo o Viserys querer, né, ficar mais perto da família dele, só que dessa vez o Daemon não quis saber muito. Mas apesar de ter muita gente nesse evento, até o Otto Hightower voltou, e ele já voltou como mão do rei, é só uma pena que a série não mostra esses momentos, né? A gente não viu o Otto retornando e conversando com o Viserys, não vimos como foi o reencontro deles, o salto no tempo acaba comendo tudo, mas apesar do luto familiar, o foco desse evento foi Daemon e Rhaenyra Targaryen. Não tem como, eles se destacam. É como se os dois tivessem se puxando tudo pra eles. É incrível como esses dois Targaryen têm tanta força e tanta química em cena. O início do episódio soube muito bem ambientar e causar expectativa no que tava por vir entre ele e ela. Mas olha como a doença do Viserys já tá afetando até a cabeça dele. Ele confundiu, ele chama a Alicent de Aemma. O Viserys fala, tô indo pra cama, Aemma. Aemma é o nome da mãe da Rhaenyra, a esposa do Viserys lá do começo da série. Isso aí é a doença afetando ele, porque o Viserys não é velho. A série pode até explorar isso aí, e quem sabe fazer uma cena onde o Viserys fala uma coisa meio confuso e a pessoa que tá ouvindo entender errado. Podia rolar uma cena assim, onde o Viserys fala pra Alicent que, sei lá, ele quer que o neto dele seja rei, mas na cabeça dele ele tá se referindo ao filho da Rhaenyra. E aí, a Alicent pode entender que o Viserys está falando do Aegon, entender que o Viserys está falando de colocar o Aegon no trono, e daí isso motivar mais ainda a Alicent a querer colocar o filho dela no lugar da Rhaenyra Targaryen. Enfim, teorias, né? Porque eu não acho que essa cena da confusão dos nomes foi à toa. Vamos ver. Fala sério, esse Aegon, ele é a imagem perfeita de um adolescente, né? Ele é meio imbecil, só quer saber de beber, ele ficou largadão lá, e o Otto teve que sair arrastando o Aegon, mas eu acho que o Aegon deve mudar um pouco esse jeito dele no episódio 8, que é quando, né, vai ter o último salto no tempo. Eu acho que ele vai deixar de ser meio bobão assim, e vai começar a se ligar mais em tudo, até porque, né, agora o Otto vai estar ali perto dele. O Otto Hightower vai poder moldá-lo.
Por enquanto, eu tô gostando bem mais do Aemond do que do Aegon. O Aegon até aqui tem servido mais como alívio cômico, ele faz umas cenas bem engraçadas, nisso ele tá muito bem. Mas o Aegon como filho, ele tem sido inútil pra Alicent Hightower. Certeza que o Otto vai ajudar muito na mudança que o Aegon vai ter. Então, enquanto ele tava lá ficando bêbado, o Aemond ainda tava com essa ideia na cabeça de ter um dragão e ele conseguiu logo o maior de todos. Pessoal, isso aqui não foi só uma cena épica da Vhagar voando. Não foi só isso. O que o Aemond Targaryen fez foi conseguir um reforço enorme para a guerra que tá por vir. Então, quando tudo começar, que falta pouco, a guerra pelo trono no caso, a Vhagar vai estar do lado verde, do lado da Alicent Hightower, e contra a Rhaenyra Targaryen. Imagina só como não vai ser isso. Daemon com Caraxes de um lado e do outro o Aemond com a Vhagar. Fora a Rhaenyra que tem a Syrax, a Rhaenys que tem a Meleys, o Aegon tem o Sunfyre, olha o que tá se desenhando. Mas voltando à cena, né? O Aemond tem o puro sangue Targaryen, ele é a essência Targaryen sendo colocada em tela, e por isso eu acho ele bem mais interessante do que o Aegon. Não que o Aegon esteja ruim, é claro que não, mas eles são diferentes, né? E ainda bem. Que bom que eles não são iguais. E nossa, que cena. O Aemond não se intimidou, não se apequenou diante da Vhagar, que é um monstro. E no episódio passado, né, tava lá todo mundo zoando ele. O Aegon até veio com aquele porco, só que agora a maior de todas pertence a ele, Aemond Targaryen. Quero só ver zoar agora. Pode ter certeza que a partir daqui, muitos vão temer o Aemond Targaryen. O CGI da cena eu achei muito melhor, a Vhagar tava muito real, né? E essas cordas que tem nela é porque ela é tão enorme, né? Que tem que ter uma forma de escalar a Vhagar, não tem como subir normal. Já o Valyriano que o Aemond tava falando, na cena, né? Ele fala Liquire, isso aí significa se acalme. Ele tava pedindo pra Vhagar se manter calma. Na minha opinião, esses dois combinam muito, Aemond e Vhagar. Eles são a união perfeita. A Vhagar é terrível e o Aemond também vai ser, então nem teve tanta resistência assim por parte da Vhagar, porque a Vhagar deve ter sentido, né, que ele não é um Targaryen qualquer. Olha a disposição que ele teve e o risco que ele assumiu. E isso aí também acabou sendo uma transformação no Aemond Targaryen, porque depois que ele subiu na Vhagar, ele sentiu que, mano, ele é capaz de muita coisa, ele pode fazer o que ele quiser, e ele mudou ali. É por isso que ele já desce dela tão diferente. Ele vem ofendendo o Jaehaerys, o Lucerys. O Aemond vem muito mais confiante, né? Até então ele foi bem quieto, introvertido, mas não vai ser mais assim. E finalmente, o momento mais aguardado por muitos e por mim inclusive, aconteceu. Daemon e Rhaenyra se conectando da forma mais íntima possível. Olha, eu tenho muita coisa a falar a respeito disso. A primeira é que, quando eles estão juntos, eu nem sinto, eu esqueço que eles são tio e sobrinha, nem parece que eles são, porque parece mesmo que eles nasceram um pro outro. A Rhaenyra é do Daemon e o Daemon é da Rhaenyra. No começo do episódio, né, eles dois já têm uma troca de olhar que só te causa aquela sensação, sabe, de querer logo que eles fiquem juntos. Você vê no início eles se olhando assim e você sabe que vai rolar alguma coisa. A atração, a química deles é muito forte, e quando eles se beijam, quando eles se tocam, acontece exatamente o que a Rhaenyra falou. Eles queimam juntos, eles são uma coisa só. Eu também vejo que, falando de casal, eles são a essência Targaryen mais pura que tem na série. Eles são um casal Targaryen com a essência valeriana mais forte. Eu vejo neles a representação da casa Targaryen perfeita bem ali. Eles têm muito essa imagem de um casal conquistador, um casal Targaryen que reinaria junto, conquistaria muita coisa junto. Sei lá, eu sinto muita coisa vendo eles. Eu imagino que quem tava aguardando por esse momento recebeu uma cena de amor perfeita. Foi tanta sutileza, delicadeza no toque deles, foi tudo tão real, tão vivo, que essa aí se tornou a minha cena de casal de amor favorita de todo o universo dessa série. Daqui a pouco eu falo da cerimônia valeriana que os dois fizeram, aquilo ali também foi muito lindo. Como eu falei, o Aemond desceu da Vhagar como um novo Targaryen. E se já tinha uma tensão em cada lado da família, essa cena aí da luta foi onde tudo transbordou de vez. A Rhaena e a Baela, que são filhas da Laena com Daemon, a Laena, né, que foi jogada no mar nesse episódio, elas duas ficaram mal daquele jeito porque elas viram a Vhagar, que era da mãe delas, da Laena, sendo montada por uma pessoa nova. E é importante entender, né, que são crianças. É por isso que a situação escalou tão rápido. Do nada, né, foi sangue, facada, socão na cara, sendo que nada disso precisava acontecer. Era só deixar o Aemond seguir o caminho dele. Mas é isso, né, são crianças e ainda por cima, foi justo no dia que teve o funeral da Laena. Eu só acho impressionante como que a guarda real nessa série é inútil.
Mano, os caras não servem pra nada. Maior pancadaria rolando e não aparece ninguém. Só aparece quando o Aemond já perdeu o olho, mas aí não adianta, né? Mas gente, meu Deus. No episódio do casamento da Rhaenyra com Laenor, o Lionel teve que mandar o filho dele, o Harren, salvar a Rhaenyra Targaryen porque a guarda não fez nada. Aqui de novo ninguém fez nada. Enfim. Como foi dito no episódio, o Aemond perdeu o olho de vez, não tem o que fazer. A partir daqui, ele vai usar um tapa-olho. E aí começou, né, a melhor sequência do episódio todo, olho por olho. Foi um misto de sentimentos, né? Porque a cena causou maior tensão, teve tapa na cara do Aegon, Alicent esfaqueando a Rhaenyra. Vimos como o Viserys tem uma afeição especial pela Rhaenyra Targaryen. Isso afeta demais a Alicent Hightower, afeta o casamento dela com o Viserys, né? Porque ele não faz o que ela manda quando se trata de Rhaenyra. Eu sinto muito pelo Viserys, porque daqui a pouco ele mal vai ficar em pé, e quanto mais doente ele fica, maior também fica o conflito na família dele. O Viserys se nega a ver a realidade das coisas, né? Isso fica bem nítido quando ele pergunta onde o Aemond ouviu essa calúnia do Lucerys e Jaehaerys serem bastardos, e essa parte é tão boa porque todo mundo sabe que eles são bastardos, mas isso não pode ser falado, todo mundo tem que fingir que eles não são, e o Viserys pergunta a origem da calúnia, sendo que é só olhar eles dois, é só olhar o Jaehaerys e o Lucerys, só que o Viserys está cuidando da família dele, ele não quer que eles sejam bastardos, não quer que eles sejam tratados assim, né? Eu entendo e eu concordo, pô, são netos dele. A união que a Rhaenyra teve com o Daemon nesse episódio acabou sendo muito importante aqui nessa cena, porque a Rhaenyra não tem mais medo das acusações, ela não vai mais se esconder, ela vai a enfrentar de cara, e foi o que ela fez quando a Alicent puxou a adaga do Viserys. A Rhaenyra, que antes estava se sentindo abandonada, principalmente porque o Harren morreu, né, então ela ficou sozinha, agora ela foi encontrada pelo Daemon e essa união vai tornar a Rhaenyra ainda mais formidável, ela não vai mais se conter e o lado Targaryen dela só vai florescer ainda mais. Olha, eu fiquei muito imerso em tudo que estava acontecendo aqui na cena, e quando a Alicent fala que ela quer que arranque o olho do Lucerys, pessoal, bate uma tensão, até um certo medo, né? Um receio por conta do Lucerys, porque imagina, a criança tá ouvindo que vão arrancar o olho dela, e a Alicent tá cada vez mais mostrando as asas, né? Ela tentou exercer uma autoridade acima do rei. Ela não ouve o que o Viserys fala e acata. Ela quer fazer o que ela acha que tem que ser feito. Quando ela puxa a adaga, nessa altura do episódio, eu já tava louco de tão bom que tava isso aqui. Foi a melhor cena dessa parte toda porque, além das duas se enfrentarem numa atuação impecável, tudo aquilo que a Alicent falou foi a vida dela resumida. Ela fala, né, que ela tá sempre apoiando o reino, a família, a lei, cumprindo as obrigações, enquanto a Rhaenyra despreza. A vida da Alicent Hightower quase toda se resume em fazer o que o reino manda, fazer o que o pai dela manda, o que o Viserys manda, enquanto a Rhaenyra Targaryen não segue as mesmas regras. Ela sai escondida, mente a respeito da virtude dela, e sempre tem o Viserys ali do lado, meio que acobertando ela. Coisa que o Otto Hightower não faz pela Alicent, a filha dele. O Otto é um pai muito oposto do que é o Viserys com a filha. Então as normas que se aplicam a Alicent não se aplicam a Rhaenyra Targaryen. Tudo isso vai afetando ela. Uma fala que eu gostei demais foi a do Aemond logo após a Alicent Hightower atacar. Ele fala que foi uma troca justa, né? Ele perdeu um olho, mas ele ganhou a Veiga. Reparem a afeição que o Otto faz nesse momento. Ele gostou do que ele ouviu. Ele gostou de saber que o Aemond pensa assim. Toda essa cena tem uma atuação nível M. Enquanto eu tô fazendo o vídeo, eu tô vendo aqui a cena de novo e é espetacular. E a separação ficou ainda maior entre o lado da Rhaenyra e da Alicent Hightower, tanto que isso é representado visualmente. Olha aqui, a Rhaenyra de um lado com todos que apoiam ela, e a Alicent do outro, com quem apoia ela e o Aegon. É divisão total, lado preto, lado verde. Então vamos ao plot twist do episódio, que foi a falsa morte do Laenor. Eu sei que parece bem maluco quando a gente põe na balança. Ele abandonou pai, mãe, cismou, que deriva a marca, fugiu com o amante, nem avisou nada, mas olha só. O Laenor falhou com as obrigações dele, né? Ele sabe disso. Ele falhou como marido, porque o acordo que ele fez é cumprir no casamento o que tem que ser feito, e depois vem a diversão. Depois ele pode ficar com quem ele quiser. Só que, né, ele não cumpriu o dever dele com a esposa, ele não deu um filho, a Rhaenyra Targaryen, ele não fica do lado dela quase nunca. Na maioria das vezes, ele tá bebendo e tá com alguém, enquanto tá acontecendo um monte de maluquice, que foi o caso desse episódio, né? Onde é que tava o Laenor quando a Alicent puxou uma adaga pro Lucerys Velaryon? Então assim, depois que a Laena morreu, a irmã do Laenor, ele começou a pensar na vida dele e ele queria ser liberto. Mas essa liberdade que o Laenor quer é cortar o laço com essa vida de nobreza que ele estava tendo. É por isso que ele aceita a ideia de armar, forjar a morte dele, né? Porque assim ele poderia vazar e viver como ele quer e ainda por cima deixar a Rhaenyra Targaryen liberta desse casamento Velaryon.
Então o plano foi perfeito. Eu sei, é insano pensar que o Laenor abandonou tanta coisa e fugiu com o cara, mas mano, a vida tem dessas. Pessoas fazem coisas que a gente pensa que não faz muito sentido ou que não tem cabimento, quando na verdade pra pessoa faz sentido, sabe? E tinha que ter, né, uma testemunha quando a luta aconteceu, porque a testemunha pode confirmar que houve uma luta, ou seja, que atacaram o Laenor e o Laenor morreu ali. Porque quando a Rhaenys e o Corlys chegam, a luta já acabou, né? Eles não viram como começou. E já que o corpo foi queimado, não vão conseguir identificar que aquele não é o Laenor. Eles só vão aceitar e pensar mesmo que aquele ali é o Laenor Velaryon por conta da luta que foi iniciada antes. E a pessoa que foi queimada no lugar do Laenor foi aquele cara que o Daemon pegou na escada. É por isso que tem essa cena dele enforcando o maluco. Tudo já estava combinado. No momento que a testemunha fala que vai chamar os guardas, quando a testemunha sai dali, é quando o Laenor pega o corpo daquele cara que o Daemon matou e põe no fogo. Depois, tudo que o Laenor teve que fazer foi sair dali e ficar careca, porque assim ninguém vai saber, né, que ele é um Velaryon. A única parte que eu achei muito ruim foi ver o sofrimento da Rhaenys. Eu penso que o Laenor tinha que ter avisado ela de alguma forma, porque é mãe dele, né, gente? Pô, o Laenor não pensa no que a mãe vai sentir, sendo que ela acabou de perder a Laena, né? Sei lá, eu acho que só faltou o Laenor pensar no pai e na mãe. A cena brinca com quem tá vendo porque ela te faz pensar que a Rhaenyra tá mesmo armando a morte do Laenor. Então por um momento você pensa que ela tá fazendo algo terrível, mas não é isso. Ela ofereceu liberdade e o Laenor aceitou. O episódio é finalizado com uma cena lindíssima, que foi o casamento valeriano. A união deles foi selada com um pacto de sangue. Eu falei aqui uma vez, né, que o alto valeriano é a linguagem de amor da Rhaenyra e do Daemon. Então quando eles estão falando em valeriano, é como se eles fossem levados para um mundo que é só deles, e isso deixa a intimidade dos dois muito maior. Então é tipo assim, eles podem estar em público com muita gente por perto, mas se eles começam a falar em valeriano, é como se eles fossem transportados a um local que ninguém mais pode acessar. É só deles. Na minha opinião, foi um episódio perfeito. Eu fecho esse episódio com a nota 10. Espero que você também tenha gostado. Muito obrigado por ficar até o final e até mais.